Ok. Amém, amados? Bom dia a todos. Já vão se identificando aí até para a gente saber que estamos ao vivo. Sempre um probleminha aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre as taças e as trombetas, né? Muitas pessoas durante a semana, em particular, e falaram que seria interessante se pudéssemos continuar dentro desse tema, né? Tão atual. E como eu disse da outra vez, nós estaríamos falando muito mais sobre essa questão mais bíblica, né? Eu até vou colocar uma frase aqui que eu tenho entendido que é mais fácil, né? Nós lidarmos com tudo isso. Bom, vamos orar? Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa presença diante de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor está presente sobre as nossas vidas, mas pedimos que o Senhor dê entendimento, abra nossa mente, nosso coração, para compreendermos um pouco mais, Senhor, da Tua palavra e mais aquilo que o Senhor tem para estabelecer em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar arrumar aqui o... Amém. Gente, a primeira questão, talvez, que se levante, e é uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem, é o que exatamente a Bíblia fala sobre a morte, né? Por causa principalmente de algumas interpretações com respeito ao arrebatamento, a pessoa morreu lá atrás, ele vai ser arrebatado quando? Então, essas dúvidas, elas acontecem e eu vejo assim que tem muitas pessoas que ficam tentando. Eu acho que parou, né? Pelo menos. Não, está funcionando, desculpa. Ok, vamos lá então. Então, a primeira questão que nós precisamos entender, a Bíblia ela vai falar de três tipos de morte, tá? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Tanto nos livros gerais de escatologia, mas principalmente em algumas situações aqui que são apresentadas, tá? Primeira questão da morte física. O que a Bíblia fala que é a morte física? A morte física é mais fácil de responder, que é especificamente o que nós chamamos da morte do corpo, né? Morreu, morreu, como nós brincamos, né? Mas existe uma segunda morte, tá? Que é, aliás, não é bem chamada de segunda morte, mas é uma morte mais no sentido espiritual, por isso que se chama, que é a morte do pecado. Paulo vai falar muito sobre isso. Já a morte física você vai aparecer em vários textos, né? Morreu fulano, morreu ciclano. Já a morte espiritual, Paulo vai trabalhar muito sobre isso, principalmente no Evangelho de Romanos. Lutero fala assim que Paulo foi o cara que mais explicou o que seria essa questão dessa morte espiritual. E, finalmente, temos aquilo que nós chamamos de morte eterna, que é a segunda morte. Lembrando, gente, que a palavra morte, tá? Ela tem duas conotações, tanto no grego quanto no hebraico. É a palavra necros, a mais conhecida, né? Por causa que o latim vai fazer mais uso dela, necrologia, necrotério, o cemitério vem daí também, né? Então essa palavra necro é muito conhecida. Só que existe uma outra palavra que era mais usada, e eu já falei ela em várias mensagens, né? Que é a palavra thanatos, que é uma morte para os sonhos ou para o projeto de Deus. Essa morte thanatos, ela estaria aqui nessa morte eterna. A morte necros estaria lá na morte física. Tá? Então, quando você tem uma morte, tá, espiritual, você cai nessa, ou seja, você é condenado. Não existe mais uma questão de resgatar sonhos e tudo mais. Então, quando a Bíblia fala em morte, morte eterna, é aquele momento, tá, que você é totalmente
julgado, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A única questão é, tudo bem, mas quem morreu, vamos supor, há 2 meses atrás, e ainda não teve o arrebatamento? E são essas perguntas que a gente vai tentar responder hoje, para depois entrar nas taças e nas trombetas, tá bom? Então veja só aqui o texto de Lucas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, primeiro, não é um estudo exegético nem hermenêutico, mas é importante colocar isso. Muitas pessoas não aceitam, muitas não, algumas pessoas, né, não aceitam esse texto porque é uma parábola. Só que essa parábola, gente, existe a parábola que é um ensinamento didático, mas quem já estudou as parábolas, e eu tive o prazer de, inclusive, escrever um livro sobre parábolas, a Gráfica Hebron, que é um livretinho, né, que inclusive editou, né, e eu trabalho muito isso lá, que é essa questão de você, para quem não sabe, esse livro foi traduzido para o inglês e nós levamos para os Estados Unidos, tá? Mas olha lá, eu trabalho muito na questão que existe a parábola didática, mas toda a palavra didática ou ela tem um fundo histórico ou ela tem uma mensagem, tá? Então aí você precisa identificar. Neste caso, ela tem o que nós chamamos da mensagem histórica profética, ou seja, é como se Jesus, através de uma ilustração, estivesse trazendo um ensinamento forte. Então, partindo aí, nós temos o mendigo morreu, e depois fala assim que morreu também o rico, tá? Só que o mendigo ele vai para o seio de Abraão, nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, tá? E já o rico ele vai para o inferno, tá? E dali do inferno ele começa a ter essa percepção. É nesse ponto aqui que as pessoas dizem que é um pouco difícil aceitar como fato histórico. Mas, como eu disse, a parábola ela tem um conteúdo verdadeiro e tem um conteúdo didático. Acredito eu que o conteúdo didático maior aqui é exatamente frisar para as pessoas que estavam ouvindo esses dois lugares, essas duas separações que vão existir aqui. Então, imagina uma linha do tempo, tá? Essa linha do tempo, vamos colocar assim, todos nós estamos nessa linha do tempo, nascemos e nós estamos vivendo. E, em um determinado momento, a pessoa morre, tá? A pergunta aqui, todo mundo morreu, vai para onde? Vai para o céu? Biblicamente falando, nós entendemos que haverá o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque se esse indivíduo morreu em Cristo, ou seja, ele é um cristão, e aqui, gente, a gente precisa, não vamos entrar na questão de arminismo, calvinismo, tá? E outras teorias também, se a pessoa, uma vez salvo, sempre salvo, não é isso que nós estamos tratando, tá? Nós estamos tratando um indivíduo que morreu em Cristo, tá? Esse indivíduo, ou ele vai para o seio de Abraão, que é uma expressão muito forte dentro da cultura hebraica, é daqui que nós já vamos falar de onde vem surgir o purgatório, ou num lugar de tormento. A Bíblia só define esses dois lugares. A única questão, amado, que nós precisamos entender biblicamente é isso aqui, ó, que as escrituras deixam claro que os mortos permanecem conscientes, tanto os justos quanto os injustos, tá? Essa conscientização aqui, porque nós vamos reconhecer as pessoas lá nos céus, tá? Agora, quando o Apocalipse fala que toda lágrima e toda dor ela é retirada, aí nós temos que estudar um outro assunto que o antropomorfismo hebraico vai colocar como se Deus nos anestesiasse para algumas situações e nos deixasse muito tranquilo em outras. Tá? O próprio Davi é um momento que Davi dá a entender que ele vai querer reencontrar o seu filho lá nos céus. Tá? Então, isso aqui é um pouco complicado, nós entendemos, porque envolve uma série de questões, mas a nossa preocupação que não é essa, a nossa preocupação é chegar nas trombetas e nas taças, tá? Mas como isto fala antes, né, da questão do arrebatamento da igreja, é importante você entender. E o que vem então aqui de muito forte, tá? Existe um período, gente, que antecede o arrebatamento da igreja, onde as pessoas que morreram em Cristo, essas pessoas serão ressuscitadas, tá? Aí você fala assim, mas por que as pessoas que estão no inferno, no Hades, num tormento, não irão ressuscitar? A única questão aqui é o estado dessas pessoas ali.
Então, uma vez, se você pegar, acho que no segundo aulão sobre esse tema Apocalipse, eu falei assim, que às vezes é difícil pensar que a pessoa já está lá sofrendo há mais tempo do que a outra que vai morrer. Só que quando você vai estudar mais a fundo a questão escatológica, você vai ver que tem aqueles que morreram lá atrás, estão no inferno, tá? Estão num lugar de tormento, e após isso terá um julgamento final, ou seja, ainda não é o lugar, como o seio de Abraão não é o lugar. Tá? A única coisa que pega todos os escatologistas é aquela expressão que eu coloquei no slide anterior. Tá? Essa parábola de Lázaro, porque o cara está no inferno e começa a ver que o Lázaro está no seio de Abraão, no colo de Abraão. Tá? E aí essa percepção de você ver, porque entra uma questão muito séria, né? Você tem uma pessoa muito próxima a você, que você ama, e que de repente, tá? Essa pessoa, ela não vai para os céus, e aí você fica procurando ela lá e não acha, aí você fica em agonia, então é esse tipo de sentimento que nós entendemos que será retirado de nós, como nós não temos condições cognitivas cartesianas para entender, mensurar, analisar isso aí. O fato é esse. Eu acho que nós, quando nós vemos o próprio Senhor falando de uma nova criação, né, que muitos discutem sobre isso, mas eu acho que é essa nova estrutura. Então, assim, repito, é assunto polêmico esse estado, por isso que eu fiquei mais preso, isso eu falei até no ano passado, mais restrito ao que a Bíblia fala. Então, a Bíblia dá a entender que essas pessoas, elas vão ter um certo conhecimento, mas não vão ter a questão do sofrer. Mas lá na parábola, pastor, a pessoa está querendo ir falar para os seus. Ali entra a parte didática, porque a resposta de Jesus que é importante. Tipo assim, os vivos falam com os vivos e os mortos não vão falar com eles, não. Então, aí já está até desconfigurando qualquer ideia de que a pessoa, até principalmente na questão daquelas religiões que acredita, né, que você possa falar com uma pessoa que já morreu e ela tem alguma mensagem importante, etc, etc. Não era isso que Jesus estava falando, tá, gente? O que Jesus estava falando, essa parte didática, acabou, acabou. Só que Jesus fala da conscientização das pessoas nesse momento, tá? E aí, repito, o menor exemplo que eu tenho, gente, é o Monte da Transfiguração, tá? Chega os dois discípulos ali, e eles olham, percebem a presença de Moisés e percebem a presença de Elias. E eles naturalmente falam: Senhor, preparamos uma cabana para eles também? Eles vão ficar conosco aqui? Então, essa coisa tão natural da parte deles me traz algumas perguntas. Primeiro, caramba, nós estamos falando de Moisés e Elias. No mínimo, eles tinham que ficar assustados. Nossa, Moisés, eu sempre quis te conhecer, e etc, etc. Segundo, gente, quem identificou que era Moisés e Elias? Porque não há nenhum registro fotográfico, tá? De como é Moisés, como é Elias. E como não existe nenhum registro fotográfico, tá? Da imagem de Jesus. Eles tentam reconstruir essa imagem ao longo das eras. Cada vez vai chegando mais próximo, não sei, mas o fato é que não existe. Por não existir, fica essa pergunta: como é que eles sabiam? E como é que eles agiram tão naturalmente? Aí que entra a minha resposta para mim mesmo, tá? Que ali é quase que uma sombra, aquilo que Hebreus fala, uma sombra do como será nos céus. E aí eu vou olhar para Paulo, vou reconhecer Moisés, vou reconhecer Jeremias, vou reconhecer, mas não vou ter aquela coisa: oh, Jeremias, eu li tanto tua carta, ai meu Deus querido. Não vai ter nada disso, tá? Vai ter, porque toda adoração e toda reverência vai ser para o Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, mas na pessoa de Jesus o Filho, tá? Então, assim, no inferno as pessoas vão reconhecer também. Você vê que a Bíblia, gente, ela fala muito pouco do inferno e fala muito mais da Nova Jerusalém. A igreja hoje, às vezes, gasta muito mais tempo falando sobre o inferno e muito pouco sobre a Nova Jerusalém. E essas questões, assim, que me pegam, porque a Bíblia está muito mais falando, tá? Muito mais falando da Nova Jerusalém do que do inferno. O inferno fala separado do lugar que foi criado para Satanás e seus demônios, um lugar de tormento. São essas referências que a Bíblia faz sobre o inferno. Tá? Então vamos lá, gente.
essa frase que é muito importante que eu coloquei. Alguns eventos podem ser descritos em uma sequência lógica, outros são mais difíceis de posicionar. Se lembra que eu falei isso no ano passado? Seguiremos bem próximo do que João escreveu e, quando necessário, manifestaremos nossa opinião. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer sobre as taças e sobre as trombetas, ou sobre as trombetas e as taças, tá ok? Bom, entendendo já que haverá um momento que a igreja vai subir, certo? E aqueles que estão mortos em Cristo Jesus irão ressuscitar primeiro. Vai ser uma sequência, as pessoas ressuscitarão, consequentemente nós começamos a subir, todo mundo chega lá no céu juntos, tá? E aí João começa a descrever o que vai acontecer. Então é importante que nós já estudamos sobre os selos, 7 selos, não há necessidade de mexermos mais neles, as 7 trombetas e as 7 taças, tá? Então, de novo, imagina aqui a linha do tempo, houve o arrebatamento da igreja, tá? No comecinho, tá? Algumas pessoas, nós falamos domingo passado, que algumas pessoas acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio dessa tribulação, 2 períodos, tá? Mas eu não vejo assim, então a igreja sobe e aí começa o início, né, de 3 anos e meio, que é chamado quando os 7 selos são abertos, as 7 trombetas, e depois a grande tribulação no outro período de 3 anos e meio, onde são as 7 taças. Bom, veja só, amados, primeiro, vamos lá. É, como eu disse, eu estou aqui agora retido no que a Bíblia diz através de João. Então, eu estou colocando aqui que a igreja vai subir, a igreja subir, assim que acontece o arrebatamento, inicia-se duas questões. Primeiro, lá no céu, a bodas do Cordeiro, que nós estudamos no primeiro slide, tá? E na terra começa o período da tribulação ou a grande tribulação. Como são dois fatores, eu dividi aqui em duas frases. Primeiro, a tribulação de 3 anos e meio, e uma segunda tribulação de também 3 anos e meio, dando 7 anos de Daniel. Nós já estudamos isso nas semanas de Daniel, tá? Aquela semana que ficou faltando, né? De um período de 7 anos. E aí todas essas coisas irão estar acontecendo. Enquanto isso, a igreja está na bodas do Cordeiro. A igreja está se alegrando na presença do Senhor. E aí vai começar uma série de julgamentos terríveis, terríveis contra a humanidade, porque nesse primeiro tempo aqui de 3 anos e meio, tá? Esse primeiro tempo aqui nós vamos ter o que nós chamamos, né, gente, da grande do nascimento da besta, do anticristo e tudo mais, tá? Então, esse período aqui é um período muito sério, porque vai ser um período onde a humanidade até vai se ficar um pouco feliz com a ausência da igreja. A igreja vai ser bombardeada, ela já está entrando nisso, né? Quando eu vejo essa discussão, a igreja é essencial, não é essencial, eu só tenho medo de nós estarmos entrando até, eu comentei ontem num grupo, né, que a minha vontade do próximo estudo é fazer a história da igreja, mas não somente pegando os concílios, mas pegando o que é uma cosmovisão que vem ao longo, uma cosmovisão satânica, né, para nós entendermos o que talvez esteja acontecendo nesses dias, tá ok? Avançando um pouquinho mais, que hoje tem bastante coisa. Então vamos lá então. A igreja sobe e tem esses 3 primeiros anos e meio aqui que nós falamos, que é o tempo dos selos, tá? Que nós já falamos, e das trombetas. O que nós vamos estudar hoje aqui é essas trombetas. Então imagina só a trombeta tocando, né? E consequentemente vem a mensagem. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Gente, é interessante, não é o estudo, também não dá. Quando você estuda o relógio de Deus, e você vê algumas meio-dia, 3 horas, tá? 6 horas, 6 ou 18 horas, é o relógio de Deus, por isso que Deus sempre fala na virada do dia, no nascer do dia, mas tem as frações dentro da hora de Deus. E meia hora sempre é um momento assim de reflexão e muito posicionamento, né?
E aí o texto do Apocalipse faz questão, João faz questão de narrar que houve um silêncio de meia hora, né? Vai ser meia hora contado. Eu entendo que é meia hora no tempo de Deus, ou nesse relógio que nós não estamos estudando, na casa de um rabino. Inclusive, uma das coisas que ele ganha quando ele está fazendo o rabinato, né, o curso de rabino, é esse relógio. Um relógio assim que é interessante, curiosidade, ou por curiosidade, uma hora a gente pode encaixá-lo em algum estudo e comentar, tá? E a partir daí viu um anjo que estavam diante de Deus e foram lhe dados 7 trombetas. Recapitulando, já você tem uma imagem da cena. João está ali, vem um anjo, mostra um pergaminho com 7 selos, né? João entra em crise porque o anjo fala que ninguém é digno de abrir. João começa a chorar, se joga no chão, capítulo 4 de Apocalipse. Tá tudo lá, capítulo 4, capítulo 5, né? E aí, de repente, o anjo vem, calma, nem tudo está perdido. Há alguém que pode abrir sim, aquele que venceu. E aí vem Jesus, abre os selos e começa a abrir. Nós vimos cada selo. Primeiro selo liberta o cavalo branco, depois vem as guerras, as pestes, e assim vai até chegar no último selo, que, que esse selo vai liberar duas coisas, as taças e as trombetas, tá? Bom, vamos lá então para nós irmos avançando. É importante entendermos o que são essas 7 trombetas e daqui a pouco nós vamos falar sobre as 7 taças, né? Então, imagina assim, essa aqui são duas imagens que eu vou pôr. João está lá no céu, vendo as 7 trombetas, e aí quando você está na terra, você vê as trombetas, mas você tem uma percepção como sendo taças, né? E nós vamos tentar explicar isso aqui muito bem, para que não haja nenhuma dificuldade. Então, imagina aqui as 7 trombetas. Isso aqui deu um trabalho para fazer, irmãos, mas eu acho que ficou bonitinho, tá? E aí, 7 trombetas, aí começa, tá? As 7 taças. Então, veja só, você tem as 7 trombetas aqui, essas pessoas eu estou configurando como sendo a igreja, né? E aí você vai ter as 7 trombetas, as 7 taças. Alguém vendo de cima, tá? E alguém vendo de baixo. Estou fazendo bastante, porque deu tanto trabalho, falei, não, vou fazer até para o pessoal dizer, nossa, pastor, que legal. Continuando, vamos lá. Então, vamos sobre as 7 trombetas, tá ok? A primeira trombeta, gente, quando ela é soada, ela libera isso aqui, ó. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de mistura com sangue, foram atiradas à terra. Olha só, os anjos misturaram saraivadas, né, como se fosse bolas de fogo. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, também de toda erva verde. Claro, amado, que a natureza, ela sofre aqui, e a própria Paulo vai falar que a natureza tem uma expectativa, porque a natureza, mais do que o homem, a natureza entende que isso aqui é uma remissão dela, né? Apesar da natureza não ter cometido pecado, que nem os animais que estão aqui, mas é um julgamento que Deus está fazendo. A segunda trombeta, gente, o segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas, tá? Foi atirada ao mar. Veja só que quem está fazendo isso são os anjos. Imagina um anjo pegando, e aqui muitos acreditam que seja um meteoro, pegando uma grande pedra e atirando exatamente no mar. Qual do mar? Se é o Atlântico, é o Pacífico, a Bíblia não coloca aqui. Por onde João está, não dá para dizer que seria o Mediterrâneo, não, mas é no mar. Então não temos identificação qual dos Atlânticos ou qual mar está se referindo. Ok? Em sangue, e morreu terça parte da criação que tinha vida, tanto no mar, tá, quanto as embarcações. Então, é uma catástrofe, né, geral na humanidade. Então, alguns relatam algo como um meteoro. Todo mundo acredita que vai ser um meteoro. Nós vamos ter 2 meteoros caindo. Um é este, de proporção menor, e vai ter um de proporção maior, que a Bíblia vai... já falaram aqui, uau, nossa, que legal, muito obrigado. Isso é um incentivo para o pastor continuar fazendo esses brinquedinhos aqui, que é didático, né? Avançando. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios sobre as fontes das águas. Olha, você vê que é uma destruição gradativa. O nome dessa estrela é Absinto.
tá? Então nós temos um meteoro e nós temos uma estrela. Não sei se vocês sabem que uma das grandes preocupações ou medo, né, principalmente da NASA, é a probabilidade ou possibilidade de alguma estrela cair com tantas questões que acontecem e essa estrela ou essa estrela cair próximo à Terra. Aqui o texto deixa claríssimo que vai cair na Terra sim, e a Bíblia faz questão de dar um nome dessa estrela, absinto, né? Aí nós temos o quarto selo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol e da lua, foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas. A escuridão atingiu parte do dia e parte da noite. É claro, a noite já é escuro, né? Mas aqui vai ser aquela escuridão, o céu sem estrela. Quem mora aqui na cidade de Jardim tem, eu acho que em outras partes da cidade também, às vezes lá no bairro Brasil eu consigo enxergar, aquela noite, né, de lua cheia. Quem mora em fazenda tem o privilégio de ver. Eu nunca me esqueço, né, quando eu fui para a fazenda, lá em Campo Grande, e a sensação que eu tinha é que tinha mais estrela lá na fazenda do que na cidade. E é exatamente por causa disso, da luminosidade da cidade, né, rouba até esse contemplar do céu estrelado. Então imagina aqui o seguinte, em qualquer lugar que você vai na fazenda, lugar mais escuro, vai estar escuridão, breu, por quê? Porque não terá estrela, não terá nada. O 5, a quinta trombeta, né, grandes tormentos sobre os homens, este é o primeiro do Ai. Gente, essa expressão Ai no hebraico é uma expressão de catástrofe total. É aquele momento que a única expressão que pode sair da boca da pessoa é a palavra ai. E é interessante que na etimologia, que nós poderíamos fazer um estudo, a palavra hal é a palavra aleluia. Então existe o ai de desespero, existe o hal, que é grutural, você joga para a língua, né? Para o céu da boca. Esse hal aí é de adoração e de reconhecimento da bondade e do amor de Deus. Então é como assim, eu nunca esqueço o meu professor de hebraico. Hal você joga para cima, para Deus. Hai você joga para baixo, é coisa ruim. Mais ou menos assim, uma forma didática que na época ele um grande professor de hebraico que eu tive, né? Graças a Deus. A sexta trombeta, né, que é o segundo ai, 4 anjos estavam presos, foram soltos, mataram a terça parte do... Bom, vamos lá. O Lelo não entrou ainda, dá pra gente falar rapidinho isso aqui, né? Este anjo, esses 4 anjos aqui, gente, é uma polêmica, porque eles acreditam que foram aqueles anjos que desceram ali no Monte Hermon, que foram um grupo de anjos que se rebelaram, e aí eles foram aprisionados. É interessante quando você vai ver alguns filmes falando sobre ficção, sobre que envolve anjos, né? Você vai ver que nos próprios filmes se coloca alguns anjos aprisionados. Tá? A Bíblia vai falar muito sobre eles. Quem conversa mais sobre eles são os livros apócrifos. Enfim, se fosse muito importante para nós, estaria aqui com mais detalhes, porque Deus não brinca de esconde-esconde, Deus não brinca de mistério. O que era importante e foi importante para a nossa fé cristã, ele revelou na Bíblia Sagrada e separou esses livros através do cânon, ou do canon, né? Já aquelas coisas que são históricas, que são interessantes, mas não são fundamentais para a nossa fé cristã, eles deixou numa outra parte de literatura que ele vai chamar apócrifos ou livros separados, né, ou não aceitos. E lá vai tratar desses 300 anjos que lá no Monte Hermon eles se rebelaram, quiseram ter envolvimento com as mulheres, eles ensinaram as mulheres a mexer com ervas, fazer feitiçarias, né? E etc, etc. Inclusive, a própria questão da marca no corpo das pessoas surgem aí, tá? Então, a Bíblia não dá o nome, não entra em detalhe, mas serão 4 anjos que vão ser soltos para literalmente atormentar, tá? A humanidade. E aqui, gente, tem 2 personagens que nós pulamos, porque nós estamos estudando as taças, que é as 2 testemunhas, né? 2 pessoas que serão levantadas. Se entende que é Moisés, uma delas, outro
outro grupo entende que é Moisés e Elias, outro grupo entende que é Elias e Enoque, tá? Porque tanto Elias quanto Enoque não passaram pela morte, eles foram arrebatados. Já Moisés, ele morre, e o irmão de Jesus, chamado Judas, né, que escreve o livro, ele vai escrever uma coisa que era muito conhecida na cultura hebraica, que era quando o anjo, o demônio, tenta pegar o corpo de Moisés. E aí o próprio Gabriel fala, não vou brigar com você, tá? É Miguel no caso, eu não vou brigar com você, Deus mandou pegar esse corpo, você vai discutir isso com Deus. Essas histórias, assim, são interessantes, né? E elas dão muito margem para outras confabulações do que necessariamente um estímulo à nossa fé cristã, mas é interessante sim você parar para pensar. Então essas duas testemunhas são duas pessoas que irão pregar especificamente aos judeus. Por isso que se acredita muito que uma é Moisés, ou uma é Elias, que representa o profeta, e a segunda você pode ficar com Moisés. Eu muito tempo eu entendia que seria Moisés, mas depois de alguns estudos eu também fiquei um pouco na dúvida. Mas enfim, duas pessoas serão levantadas, muito conhecidas dentro da cultura judaica, né, hebraica, e elas vão pregar especificamente aos judeus. É interessante, amado, que até a década de 60, 61, 62, se você pegar os livros de escatologia, você vai ver que eles tinham uma dificuldade, porque nesse texto, quando essas duas testemunhas são mortas, diz assim: e toda a terra estava assistindo à morte. E se questionava muito, porque até então era assim, o repórter fazia uma reportagem lá no Oriente Médio, fuso horário, entendeu? E aí essa notícia vinha, tipo stream, e aí chegava para a estação que iria transmitir e ali se transmitir. Então não era uma coisa ao vivo. Nós vamos pegar um outro exemplo. Eu me lembro que quando eu estava conversando sobre a minha vinda para Uberlândia, eu e a Anjo sentávamos na frente de uma coisa chamada ICQ. Tem gente que nem conhece isso. Que seria, tá? E hoje não, você escrevia, né? Oi, tudo bem com vocês aí? A gente levantava, ia tomar água, chegava, a pessoa estava lendo a mensagem, aí passava um tempinho, vinha lá a mensagem, a resposta, e assim, a coisa não era simultânea como nós temos hoje, porque a palavra que está lá no original é simultaneamente. Hoje é possível, gente, e nós sabemos disso. Se acontecer uma bomba agora estourar na França, vamos supor, o repórter vai entrar assim, ó, a reportagem local vai dizer, gente, estamos recebendo agora uma notícia de uma bomba que estourou na França, vamos lá ao vivo. E a pessoa, às vezes até olha no relógio, olha, aqui é tantas horas, aí no Brasil deve ser tantas horas, e acabou de acontecer. Então, assim, isso aqui fica muito, falei bastante, mas só para você entender o que acontece aqui. E a sétima trombeta, que é quando essas duas bestas se levantam, tá? E aqui vem uma dúvida, gente, tá ok? Porque essas duas bestas, elas já estão atuando junto com as duas testemunhas, tá? Só que, veja que eu peguei do capítulo 12 ao 14 para poder explicar aquilo que nós já vimos ao longo passado, como que essa besta vai se manifestar o anticristo e como que vai se manifestar o falso profeta. Então, não olha que necessariamente vai ser só na sétima trombeta, mas o poder delas, ou algumas coisas vão acontecer com ela justamente na sétima trombeta. E aí você tem as 7 taças, né? E a primeira taça você vai ter aqui, ó. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, feridas malignas sobre os que tinham a marca da besta e o adoram. Nós vamos juntar depois as duas, tá? Para você ver como se trata da mesma questão. Mas aqui é importante que você veja, porque é aqui de um outro ângulo. Lá, ele vendo o que vai ser tocado, né, a trombeta que está sendo liberada, e aqui João está, é como se João voltasse para a terra e João começasse a ver, voltasse no tempo da primeira trombeta e ele começasse a ver o que estava acontecendo ou a consequência de cada uma dessas trombetas. Derramou o segundo taça no mar,
e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Eu só lamento aqui essa parte, eu sempre briguei com Deus nessa parte aqui, mas amém, né? O mar torna-se sangue, exterminando toda criatura aquática, tá? A terceira, derramou a terceira taça nos rios e as fontes das águas se tornarem sangue. Você vê que vai tanto para o mar quanto para os rios, né? Ou água potável, nós estamos falando aqui. A quarta, né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, tá? Isso é uma das grandes preocupações, né, da NASA com essas explosões solares. E se uma hora essa explosão for muito violenta, quais seriam as consequências, etc, etc, etc. Nós já sabemos aqui, ó, tá ok? Derramou-se o quinto, a sua taça, né? E sobre o trono da besta. Interessante aqui, né? Que essa taça, a quinta, nós vamos ver a quinta trombeta lá atrás, tá, gente? Essa trombeta e essa taça vai atingir exatamente o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam sua língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Gente, tem gente que tem o coração cauterizado mesmo, né? Vamos falar a verdade. Todo esse sofrimento, o orgulho ou a mente cauterizada. Por isso que eu falo assim, às vezes você discutir política com uma pessoa que tem a mente cauterizada é perda de tempo. Às vezes você discutir futebol, gente, com uma pessoa que é do time tal, com o time tal, não adianta. Então tem certas coisas assim, que é difícil discutir com as pessoas. Por isso, Monte Hebron, a nossa discussão tem que estar centrada na Bíblia e no amor de Deus, na graça e na misericórdia do Senhor. Amém. Tá? Sexta taça, derramou sexta taça sobre o grande rio Eufrates. Interessante aqui, ó, amado. Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. E então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. E aqui vem, primeiro, caminho dos reis, tá? Caminho da seda, muitos colocam assim, e você sabe que a China está reativando esse caminho da seda, que passa pela Mongólia e passa beirando a Rússia ali. É interessante porque antigamente era chamado o caminho dos reis, depois se tornou o caminho da seda. Os reis usavam esse caminho porque estrategicamente era mais fácil, era mais rápido, e aí quando começou a ser o comércio, principalmente o comércio China, né? E ali ele se torna a estrada da seda, o caminho da seda. E aqui é chamado caminho dos reis, porque é o caminho original, perto do rio Eufrates. Isso aqui nós não estamos com o mapa aqui agora, porque seria muita informação, muito tempo, mas eu já tive o cuidado de olhar no mapa, ver ali. Mas o que me chama a atenção aqui? Que vem do lado do nascimento do sol. Por isso que muitas pessoas acreditam, tá? E muitos escatologistas colocam duas possíveis nações, tá? Por serem nascente do Sol, e principalmente o Japão, que adora o Sol, que na bandeira tem o Sol. Então se discutiu muito, vai ser o Japão ou vai ser a China? Aqui se discute, se dá nome a essas nações, tá? Ah, nós não sabemos, a verdade é essa, tá? Ok? Mas nós sabemos que da onde que ela vem, qual direção que ela vem. Eu nunca esqueço, uma vez um aluno em sala de aula, sempre, mas toda a aula ele me perguntava assim, pastor, quem que foi a esposa de Caim? Né? Porque Caim foge e casa. Quem foi a esposa de Caim? E uma aula, duas aulas, tinha uma hora que eu estava tão cansado de falar não sei, não sei, não sei, não sei, a Bíblia não fala, não fala, não fala, não fala, que eu olhei para a cara dele e falei, eu tenho uma resposta para você hoje. É mesmo, professor? Qual que é a resposta? Olha, eu não sei quem é a mulher de Caim ainda, tá? Mas eu sei para onde que vai as pessoas que se preocupam com a mulher dos outros. Então pare de se preocupar com a mulher do Caim, tá? Se preocupe com o que a Bíblia fala. Eu faço a mesma analogia aqui, tá? É a China, é o Japão? Gente, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia identifica como sendo uma nação que se levantará do nascente do sol. Então, pense, olhe no mapa. Nós temos algumas possibilidades, inclusive outras nações tão pequenas ali que agora estão se fortalecendo. Lembrando, gente, que há 2 semanas atrás, a semana retrasada, né? O Erdogan da Turquia pegou aquela capela, né, aquela igreja ortodoxa, Santa Sofia.
e tornou ela em mesquita. E o mundo tentou reclamar, mas olha, todo mundo ficou quietinho por causa do medo que eles têm de Erdogan, tá? Ok? A sétima, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se você ler, gente, esse capítulo aqui, esses 2 versículos, com o livro de Ezequiel, capítulo 39, é incrível a analogia que se faz ali, tá? Porque ali no texto fala que um anjo vai colocar um anzol, e aquela palavra anzol na boca de Gog seria nos dias atuais, tá? É como que alguma coisa que pudesse influenciá-lo. O que seria esse anzol? Na realidade, o termo no hebraico é mais uma argola. É alguma coisa que você coloca no animal para puxar o animal. Olha, eu quero que você venha por aqui, não vai para aquele outro lado, tá? Olhando essa analogia e olhando esses 2 versículos aqui do capítulo 16, esses vão ser liberados entre os anjos que vão, aqueles 4 vão lá soprar, porque são espíritos demoníacos. Ó, vai lá, destrua Jerusalém. Aqui provavelmente nós estamos já entrando no segundo período da grande tribulação, tá? E aqui haverá aquela guerra que culminará na guerra do Armagedon, que nós também não estamos estudando, mas eu só estou colocando aqui. Então veja só, lá atrás prepara-se o caminho do rei, ou o caminho que vai dar exatamente em Megiddo, né, ou Meguido, que é chamado biblicamente ou geograficamente o lugar que terá a grande guerra, né? E aqui nós temos a sétima, também dentro da sétima, são 2, né? Você tem a sétima taça, como a sétima trombeta, assim, muito grande o que acontece. Então, por isso que eu fiz em 2 jeitos. Também desabou do céu sobre os homens, grande saraivada, com pedra que pesavam cerca de 1 talento, gente. Aqui nós não sabemos se é o tamanho da moeda, tá? Ou se é o tamanho ou o talento no seu sentido de esforço, algo muito pesado. Nós não sabemos. Todos os escatologistas dizem que seria do tamanho de uma moeda, ok, pequena assim. Mas, gente, solta uma moeda de um prédio de 20 andares, tá? Quem já estudou a lei da física aqui sabe o que eu estou falando, né? Então ela vem, agora serão pedras que vão cair mesmo. Quando tem pedras, chuva de granizo, às vezes uma pedrinha pequena, né? A miudinha, que faz aquele barulho, amassa às vezes o capô do veículo, né? E elas teriam mais ou menos aqui, com a diferença que aqui serão pedras de fogo, né? E os homens, de novo, os homens blasfemam, e blasfemam seja a dureza do coração dos homens, ok? Bom, gente, vamos lá. Partindo já para o final das taças, tá? Olha cá, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraida de fogo. Veja só a taça. O primeiro anjo derramou sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Veja só, aqui ele derruba uma saraivada, né, misturada com fogo e sangue, e atira sobre os homens. Queima-se toda a parte da terra. O resultado disso já são feridas malignas no corpo das pessoas. Aí você avança um pouco mais. Nós já estudamos alguns relatos com meteoro. O segundo anjo tocou a sua trombeta e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, uma bola de fogo, né? Derramou o segundo anjo sua taça no mar e esse se tornou em sangue, tá? Como morto, e morreu os seres viventes que havia no mar. Então, alguns relatam a trombeta libera um meteoro, tá? Ele está lá no céu vendo, e na terra ele percebe o resultado que caiu no mar. Então, só para você ver, porque assim, por que eu estou fazendo isso, gente? Existe houve, né, um tempo que algumas pessoas pensaram, mas peraí, primeiro, na segunda trombeta cai um meteoro no mar, mata tudo. Aí, de repente, cai um outro, mata tudo, mas já não tinha matado o primeiro. De repente, vão sobreviver em pouco tempo, nós estamos falando de alguns anos. Por isso que começaram a dizer, mas espera aí, e se forem 2 coisas acontecendo, o que muda apenas é o foco de visão.
Aqui João está lá no céu vendo as trombetas, aqui João está na terra vendo, olhando para cima e as trombetas fazendo o formato das taças. Por isso o desenho que eu fiz, eu acho que pelo desenho dá para didaticamente vocês entenderem, tá? Então veja só, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. Rios. Caiu uma estrela chamada Absinto. Olha aqui, ó. Derramou o terceiro anjo sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Tá? Aqui embaixo, gente, vamos colocar assim, aqui embaixo, já na questão das taças, não houve a necessidade de identificar um nome, tá, dessa estrela. Só se fala sobre o resultado do que está acontecendo. Então, a trombeta fala o que vai ser feito, as taças está falando sobre o resultado do que aconteceu. Isso é muito importante, tá, gente? Quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, aqui. Olha a taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens. Entendeu? Então, foi uma ferida a terça parte do sol e da lua, das estrelas, a escuridão atingiu até sempre, que eu te falei lá atrás sobre a escuridão. Então, um calor insuportável a ponto de queimar os homens, tá? E ainda esses homens não se arrependem. Interessante a dureza do coração, né? O quinto, gente, nós já estamos no horário legal. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, né, na terra, e foi-lhe dado a chave do poço, do abismo. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharam. Então, grandes tormentos sobre os homens. Esse aqui é o primeiro ai. Os homens começam a gritar, os homens querem morrer. E é interessante que aqui que são liberados, que nós entendemos, por aqueles demônios que estão aprisionados. Então, derramou, agora veja a sua taça, né? Derramou o quinto anjo sua taça do trono da besta, cujo reino se tornou em treva. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus. Então, lá do céu eles estão escutando, né? O homem tenta, lá no céu ele escuta assim, as pessoas pedindo para morrer. Aqui na terra, quando João chega mais perto, parece que os homens não estão pedindo para morrer, não. Os homens estão blasfemando contra Deus. Interessante isso, né? Mas eu entendo que a trombeta está dizendo a agonia dos homens, acaba logo com esse sofrimento, achando, né, que a morte deles iria findar a dor e o sofrimento. Pelo contrário, gente, vai. Se você for ver lá no final de Apocalipse, fala de um lugar que foi criado de tormento e ranger de dentes. Essa expressão no hebraico, ranger de dentes, não é só o bruxismo que as pessoas falam, mas é uma agonia tanto que a pessoa fica, sabe, assim, quase que martelando os dentes, né, com desespero e tudo mais, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. 4 anjos que estavam presos, né? Tá? Na sexta taça, tá, gente? São soltos. Atuam as duas testemunhas. Nós falamos, é passado o segundo ai. Agora veja aqui, ó, a mesma coisa. Derramou o sexto na sua taça sobre o grande rio Eufrates. E aí se prepara o que? O caminho dos reis. Então, esses anjos aqui que vão fomentar, por isso que se entende lá o capítulo 39 de Ezequiel, que vai um anjo lá. Bom, vamos colocar o que a escatologia entende hoje. Vai um anjo lá na Rússia, vamos supor que seja o Putin hoje, e fala para ele, cara, começa agora a invasão de Jerusalém. Vai lá, destrua agora. Porque quem está causando toda essa dor para a humanidade, quem está causando isso é o Deus que ele segue. Então vamos lá, vamos acabar com aquilo lá. E é interessante você ler Ezequiel, você vai ver que a Rússia vai pedindo ajuda de algumas nações, né? Ela pede permissão para fazer o trajeto ali pela Turquia e entra ali num trajeto frontal contra Israel e de repente Deus manda os anjos dele agora, não mais esses anjos estão aqui na terra, para combater e destruir todo esse artefato bélico que se levanta contra Israel. Bom, isso aqui é importante, tá? Nós já estudamos aqui essa última trombeta, né? O som da última trombeta sendo o terceiro ai, porque nós vamos ter outros ais, tá? Apocalipse agora vai começar, nós vamos continuar estudando, tá, gente?
Só que eu vou fazer resumidamente assim, porque é muita informação para ficar só. Quer dizer, eu me lembro quando uma vez eu estudei Apocalipse, eu estudei versículo por versículo. Eu não faço mais isso, porque é, é muita informação, o grego é muito rico. Eu sempre falo, se Deus tivesse que escrever de novo a Bíblia, eu faço isso para os meus alunos, Deus iria usar o grego é muito rico, a etimologia das palavras é muito rica, tá? E quando você estuda Apocalipse versículo por versículo, você tem uma série de informações que, no geral, é interessante, mas não é importante no estudo da escatologia. Então, a escatologia olha o geral, tá? E a exegese que vai pegar o versículo por versículo, que é o que nós não estamos fazendo. E nessa última trombeta, olha só, vamos ver a trombeta. Se levanta as duas bestas. Olha aqui a última taça. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Aqui está Ezequiel 39. Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os próprios anjos sabem que tem um dia marcado para a guerra. E é interessante, quando você vai ver a história, tá? Vamos pegar um texto que deixa claro isso. Quando Davi, né, ele vai conhecer Betseba, né? O que que acontece? Davi, o livro de Reis fala assim, e naquela manhã, tá? No dia que os reis deveriam estar no campo de batalha, Davi não foi. Nós entendemos que é o período da primavera, porque não dá para guerrear no inverno, não dá para guerrear no outono, que tinha algumas chuvas. Então, é um período de terra seca. Então, é esse período que se faziam as guerras, por uma questão até estratégica, tá? Logística e tudo mais. Então, este anjo aqui nessa última trombeta, ele usa essa mesma configuração. Só que eles chamam, vai existir um dia de guerra, gente. E a Bíblia vai falar, né, dessa tríade que vai se levantar. Tá, ok? Bom, irmãos, para nós partirmos para o encerramento. Primeiro, qual que foi a minha preocupação? Mostrar aqui para vocês, tá, o que nós entendemos, nós, e quando eu falo nós, são aquelas pessoas que eu são sérias, pessoas que eu pesquiso, pessoas que eu estou sempre tentando acompanhar sem alguma novidade. É claro que essas pessoas têm muitas informações novas sobre a China, sobre o Covid-19, sobre aquilo que nós já falamos um pouco, sobre algumas nações. Eles estão trazendo uma informação muito forte sobre a questão do 5G, mas são tantas coisas que eu falo, não, isso vão ficar na Bíblia. Se lembra como que eu falei, né? Mas é interessante, sim, ao longo dos estudos do Apocalipse, que acho que tem mais algumas coisas, nós vamos estar tentando frisar isso. Olha, existe essa probabilidade, essa coisa pode estar sendo feita assim. Nós não sabemos o que é o 5G, tá? Mas o que todo mundo sabe, o que todo mundo fala, essa tecnologia é a tecnologia final onde a minha privacidade não vai existir mais. Eu não sei se vocês sabem, esse programinha chamado TikTok, né, que muitas pessoas engraçadinha fizeram, brincaram, você se vê assim, desnudado, né? Você perde toda a tua intimidade e privacidade através desse aplicativo. Eu não sei ao certo, porque eu nem fiz uso dele, nem faria, claro. Eu tomo muito cuidado, gente, com preenchimento de site, preenchimento de lugares que eu não conheço. Então, pastor, é exagero? Não, é o Silas, tá? E aí, esse povo, quando vai estudar todo esse movimento que está acontecendo na Terra, eles estão colocando, gente, que falta 1 minuto para o arrebatamento. Esse relógio 1 minuto só foi colocado uma vez quando houve a invasão dos mísseis de Cuba, que a Rússia se levanta, os Estados Unidos se levantam, aí começa um a ameaçar o outro. Foi a única vez que o relógio catológico teve lá marcando 1 minuto, né? Até o Iron Maiden, uma banda secular, faz uma música, né? 1 minuto para meia-noite, né? Que é baseado nisso, que eles chamam de relógio bélico, né? Ou os catolicistas chamam de relógio escatológico. Nós estamos, segundo essa leitura atual, tá? Uns colocam 5 minutos para meia-noite, mas já tem alguns colocando, não, nós estamos 1 minuto para meia-noite. 5 minutos para meia-noite, todo mundo falava quando começou a questão do 5G e a questão do Covid. Agora, parece que estão descobrindo outras probabilidades de outros vírus vindo por aí, tá, gente?
E tem outras coisas que estão acontecendo na questão